paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos à lição de número 11, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Mais um assunto importantíssimo para o nosso aprendizado, e essa lição nos convida a permanecermos em Cristo, a cultivarmos a nossa fé, a vivermos alicerçados na palavra do Senhor, na nossa base, que é Cristo Jesus, a mantermos viva a nossa esperança em Cristo. E para essa aula eu quero apresentar duas dinâmicas para facilitar o aprendizado. A primeira dinâmica, o professor vai fazer referência aos 3 pontos da lição. O professor vai fazer um resumo de toda a lição. E vamos partir do título. O título fala Cultivando a Convicção Cristã. E nós estamos falando aqui, cultivando, nós estamos diante de uma palavra que é um gerúndio, é um verbo que ele denota uma ação. Nós temos que prosseguir cultivando, ou seja, nós temos que manter, nós temos que nutrir, nós temos que regar a nossa convicção cristã. E a nossa convicção é o que? A nossa fé em Cristo. Nós andamos por fé e não por vista. Nós sabemos que aqui não é o nosso lugar. Nós sabemos que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós sabemos que a palavra do Senhor é a nossa base, a nossa regra de fé. Então nós precisamos permanecer na doutrina bíblica. Nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Nós precisamos, mesmo que o mundo venha com todas as artimanhas, nós precisamos permanecer nessa palavra que é viva e eficaz. E assim, nós vamos fazer um paralelo nessa dinâmica com uma planta. O professor colocou um vaso de uma planta e um coração, e dentro do coração vai estar escrito fé, como essa imagem que está aparecendo aqui. E o professor vai falar assim, olha, aqui nessa lição, o autor vai enfatizar que nós temos que ser embaixadores de Cristo aqui neste mundo. Aí o professor fala assim, olha, se o aluno tem interesse em fazer uma plantação, se ele quer cultivar algo, se ele quer se alimentar de algo, primeira coisa, ele precisa plantar, ele precisa lançar a semente. E aí o professor fala assim, olha, nós precisamos nutrir a nossa fé, a nossa convicção em Cristo, e nós precisamos levar a palavra do Senhor. E aqui no primeiro ponto, para levar a palavra do Senhor, o autor vai falar da convicção espiritual. Então fala que o apóstolo Paulo, ele anunciava o evangelho no poder do Espírito, ele tinha confiança em Deus e ele mantinha a fidelidade na pregação. Ele mantinha o quê? Ele pregava a autêntica palavra do Senhor. O próprio texto áureo vai dizer assim, que não foi porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então, ele mantinha a inteireza da palavra do Senhor. Então, aqui, voltando, a pessoa que quer colher determinado fruto, ele precisa lançar a semente daquele fruto. E nós, para anunciarmos o evangelho, nós precisamos ter a convicção e nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para que possamos levar a real palavra do Senhor às almas que estão sedentas. Só que a partir do momento que nós levamos a palavra do Senhor, para levarmos a palavra do Senhor, aí o segundo ponto vai falar sobre a convicção moral. Não basta eu falar da palavra do Senhor, eu tenho que viver a palavra do Senhor, porque eu tenho as minhas condutas precisam condizer com a palavra que eu prego. Não basta eu falar, eu tenho que viver. E aí, aqui no segundo ponto, fala dessa convicção moral e vai falar na retidão das ações. E aqui fala sobre a transformação moral na vida do crente. Aí o professor pergunta assim, olha aqui, para se plantar, para que eu possa lançar a semente, para que eu possa plantar, primeira coisa que eu preciso fazer com a terra é o quê? Eu preciso trabalhar aquela terra, eu preciso arar, eu preciso moldar, eu preciso levantar aquela terra, eu preciso deixar aquela terra própria para o
cultivo. E aí o professor vai falar assim, olha, e a nossa fé não é só por aquilo que nós falamos, nós precisamos viver a nossa fé. A nossa conduta tem que ser verdadeira. O crente é sim, sim e não, não. Quando nós analisamos o exemplo de Eliseu, a mulher, ele dava testemunho. Aquela mulher olhou para o seu marido e falou assim, eu vejo que aquele que passa aqui é um santo homem de Deus. Então a conduta do crente tem que ser uma conduta reta, uma reputação ilibada e tem que ter uma vida irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele vivia aquilo que ele pregava, ele falava tudo aquilo e ele vivenciava. E aí o professor fala assim, olha, precisamos transformar o solo, precisamos trabalhar o solo para plantar. E da mesma forma, precisamos ter uma mudança de vida. O cristão tem que ter um solo, uma vida, um coração transformado pelo poder do Senhor para levar o ID do Senhor. E aqui no terceiro item que fala da convicção social. Aí ele fala sobre o bem-estar comum e sobre uma dedicação altruísta. Aí o professor fala assim, olha, depois que a pessoa plantar, a pessoa ainda precisa fazer o quê? A pessoa ainda precisa alimentar aquela planta, a pessoa precisa regar, a pessoa precisa verificar se está nascendo algumas ervas daninhas, ou se tá vindo algumas pragas, alguns mosquitos. Precisa ir limpando e cuidando daquela planta para que ela possa dar os seus frutos. E aí o professor vai falar assim, olha, e no momento que ela dá os seus frutos, para que depois sirva de alimento para uma outra pessoa. E assim é o servo do Senhor. Assim como aquele que plantou, ele pode se alimentar e aquele fruto que ele se alimenta, ele pode doar para outras pessoas, vai servir de alimento para sua família, pode servir de alimento para amigos ou para saciar a fome de outras pessoas. Assim é o servo do Senhor. Aquele que conhece a Cristo, aquele que vive a Cristo, ele se doa pelo evangelho do Senhor, ele leva a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele se dedicou, ele falou que ele se deixou gastar por amor ao evangelho e por amor à obra do Senhor. Então, para que nós possamos cultivar a nossa fé, aqui ó, para que possamos cultivar a nossa convicção cristã, nós precisamos aqui, aí nós vamos fazer aqui na palavra fé um acróstico, fé, firmado estou, porque nós precisamos estar firmes em nosso mestre, nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual, nós precisamos regar a nossa vida, nós precisamos, aqui ó, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor, nós precisamos beber essa água, dessa fonte, que é a palavra do Senhor, dessa água que jamais nós teremos sede. Então nós precisamos nutrir a comunhão com o nosso mestre. Então não basta eu plantar. E essa minha convicção cristã, como que eu vou cultivar? Alimentando diariamente, podando, tirando os galhos que estão secos na minha vida, tudo que não provém do Senhor, eu tenho que guardar o meu coração, eu tenho que estar firmado no Senhor, para que eu possa alimentar os outros, para que através da minha vida eu possa levar o ID do Senhor e para que os outros possam ver o Cristo que eu prego. Então, nessa dinâmica, o professor pode fazer um resumo de todos os pontos da lição com base nessa firmeza que nós precisamos estar firmados e estruturados em Cristo. Então, cultivando a convicção é isso, é estarmos firmados e estarmos estruturados na rocha que é Cristo Jesus, não vacilando, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas mantendo a nossa fé em Cristo. E eu quero apresentar mais uma dinâmica que vai ser referente ao terceiro ponto da lição, que fala sobre a convicção social também, que vai falar sobre o apóstolo Paulo. E aí o professor vai pegar uma caneta, o autor vai falar sobre a convicção social. E aí vai falar sobre o papel da igreja de levar o evangelho de Cristo. E ele fala sobre a dedicação altruísta do apóstolo Paulo, que ele se doou para pregar o evangelho do Senhor. Aí o professor fala assim, olha, essa caneta aqui, ó, representando a vida do apóstolo Paulo. E aqui, ó, a caneta, ela tem uma tinta que é a vida útil dela.
Quanto mais nós vamos utilizando, vai acabando esta caneta. E aqui representando o quê? A Igreja de Cristo. E representando aqui a vida do apóstolo Paulo, representando essa doação, essa dedicação altruísta de levar, de proclamar o Evangelho do Senhor. Olha, a caneta, ela faz o quê? Ela escreve algo, mas ela está escrevendo a história de uma outra pessoa. E toda vez que eu estou escrevendo aqui, seja uma carta para alguém, seja assinando um documento para alguém, seja aqui fazendo um contrato para alguém, a caneta ela está se gastando e ela está escrevendo uma linda história de valor para uma outra pessoa, ou ela está traçando metas para a vida de uma outra pessoa, então está deixando se gastar. Então a igreja precisa fazer isso, a igreja precisa deixar se gastar a sua vida pelo amor do outro. E aqui quando ele fala do apóstolo Paulo, ele fala que ele não foi pesado, e ele fala que ele mesmo se sustentava, e ele falava assim, olha, eu não quero ser pesado a ninguém, porque eu estou aqui me doando por amor à obra do Senhor, estou me gastando para que o nome do Senhor seja proclamado. Aqui ele está falando assim, eu poderia até exigir algo de vocês, mas eu não estou exigindo. E ele se dedicou, quantos martírios, quantos sofrimentos, quantas pedradas, quantas afrontas o apóstolo Paulo, ele enfrentou, mas ele não deixou de escrever, de levar o ID do Senhor, de levar uma nova história para a vida das pessoas perdidas. E é isso que o autor ele vai falar assim sobre essa convicção social. Quando eu tenho certeza em quem eu tenho crido, quando eu estou nutrindo a minha convicção, mesmo vivendo neste mundo de incerteza, eu estou levando a palavra do Senhor para as vidas que estão perdidas. Então, que nós possamos pedir ao Senhor graça, fé, para mantermos a nossa convicção e a certeza que um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Mestre e que o nosso desejo seja esse, de encontrar com Cristo e de levar outras pessoas a se encontrarem a Cristo também. Então, essas são as dinâmicas, eu espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula.